Olá, eu sou Mabel César. Oi, eu sou a Rayane Mediato e nós somos as CEOs e fundadoras da Sociedade Brasileira de Dublagem. Seja muito bem-vindo ao nosso 5º vídeo da nossa 3ª semana de conteúdos diários sobre o maravilhoso universo da dublagem. E o tema de hoje é... Por que as traduções são ruins? Vocês mandaram esse tema pra gente lá no Facebook e a gente escolheu e tá aqui pra falar sobre esse tema pra você. Por que que existem traduções ruins? Por que que na dublagem às vezes a gente vê um filme, né, com erro de tradução? Ou então a gente, no reality, percebe aquela tradução meio dura. Eu digo reality porque o reality é mais fácil da gente perceber isso. E eu vou explicar pra vocês. Um dos fatores é quando a dublagem aumenta, né? A dublagem ela vem crescente desde a década de 60. Na década de 80 ela aumentou. Em 90 surgiram a TV a cabo, surgiram os canais fechados. Todos esses canais começaram a fazer desenhos, né? Dublar conteúdo. Depois, nos anos 2000, os canais perceberam também que a dublagem tem um impacto muito poderoso e começaram a oferecer legenda e dublagem em todos os canais. Logo depois, na década, né, já agora aqui de 2010 pra cá, surgiu a plataforma Netflix, que é essa plataforma de streaming que a gente assiste lá na nossa conta. Nos Estados Unidos já existem 10 plataformas desse tipo. Aqui no Brasil, por enquanto, só Netflix, mas a gente já dubla coisa pra Amazon. Enfim, com isso a dublagem aumenta. E aí o distribuidor, o cliente, fala pro estúdio assim: olha, eu tô aqui com um pacote de 300 minutos pra dublar. E o estúdio tem que correr atrás de montar a equipe pra esse projeto. E muitas vezes, quando chegava pacote de novela, desde aquelas novelas do SBT, Usurpadora, né, Esmeralda, o que que acontece? O estúdio, ele precisa correr atrás de um tradutor pra fazer aquele projeto. E muitas vezes ele falava: ai meu Deus, fulano fala espanhol, você fala inglês, você fala espanhol, pode traduzir? E a pessoa começava a traduzir sem ter feito uma especialização de tradução para dublagem. Ou então, o estúdio, ele oferece dublagem e legendagem. E aí ele pega o tradutor de legenda e bota o tradutor para traduzir para dublagem. Ou alguém que já é tradutor há muitos anos e começa a traduzir para dublagem sem fazer especialização. Hoje em dia, isso tá caindo no mercado. Por quê? Porque isso foi uma necessidade com o crescimento acelerado da dublagem. Essas pessoas não tinham o mote da tradução para dublagem. Como que faz aquele diálogo vivo? Como que a dublagem fica adaptada? Tem muita gente que vem com uma mente cartesiana, dura para tradução para dublagem e toma um baque ali porque não é a mesma coisa. Eu sempre falo que traduzir para dublagem é uma arte. Exatamente. Não é porque você é um tradutor e um bom tradutor que você pode ser tradutor para dublagem sem ter feito um curso, uma especialização de tradução para dublagem. Porque a tradução para dublagem, como a Rene acabou de falar, é uma arte. Aquele texto é como se fosse um roteiro de cinema que você, tradutor para dublagem, está escrevendo para que atores falem aquele texto. Então, é um texto, como eu sempre falo, é um texto vivo. Aquela tradução para dublagem, ela é viva, ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar voz e ela ainda vai ser adaptada. Por melhor que seja a tradução para dublagem, que o tradutor seja incrível, especializado, quando for para a bancada, nós dubladores vamos fazer a versão brasileira. A gente vai fazer a nossa adaptação. Então, assim, é um texto muito vivo. E o tradutor, por melhor que seja, precisa entender que para traduzir para dublagem, ele precisa de uma especialização, de um curso de tradução para dublagem. Porque não é só a formatação do texto que é feita no Word, traduz assim, assado. Você precisa saber a questão do diálogo, do personagem, o contexto. A gente sempre fala para os nossos alunos: a porra do contexto. Isso é uma máxima nossa, né? Os alunos sabem que eu sempre falo isso. A porra do contexto, cuida disso. Então, a tradução para dublagem, às vezes acontece isso. Por que que muitos dos grandes tradutores para dublagem, eles são dubladores também? E eles sabem por que que eles são grandes tradutores. Era isso que eu queria dizer. Porque eles sabem como que funciona a dublagem. E até isso que a gente ensina no curso, porque é esse o diferencial que vai fazer você um excelente tradutor para dublagem. A gente sempre fala que um excelente tradutor para dublagem, ele pensa como dublador. Outra questão que acontece é, na tradução para dublagem não existe revisão ainda, né? Existe às vezes um cliente que revisa, né? A Netflix às vezes revisa ali Orange is the New Black, outras séries, às vezes não. E aí, ali ele consegue revisar o texto. Quando você pensa em tradução literária, tradução técnico-científica, legenda, todos têm uma revisão. Se a gente parar pra pensar, quando a gente escreve um livro e ele vai ser publicado, ele passa por uma revisão. Por quê? É um olhar de fora sobre aquela obra. E na tradução pra dublagem, não. Isso é um absurdo. A gente vai fazer um vídeo falando sobre revisão, porque é só a minha tradução e vai ali pra bancada pra ser dublado. Então, às vezes, se escapar um erro ou outro, imagina, traduzindo 2 horas de filme. Normal.
poucos dias, normal. Tem que ter uma revisão, para um olhar de uma terceira pessoa pra revisar aquele conteúdo. E às vezes isso passa. E aí o erro é dublado. O dublador não percebeu, o diretor também não. E isso vai ao ar. E a questão também da adaptação, que é o terceiro ponto que eu queria mencionar. No reality, nós não temos atores, né? A gente não tem ator, não tem roteiro. É só fala sobre fala sobre fala. São pessoas comuns vivendo a vida delas, naquela situação daquela casa, daquele reality. Não tem texto decorado, elas são elas mesmas e não tem dramaturgia. Então, às vezes, se não tá feita uma boa versão brasileira, uma boa adaptação, uma boa tradução, aquela tradução fica muito formal, muito dura e você não reconhece a naturalidade. Por que o pessoal adora Acapulco Shore, né? Que a Mabel dubla a Karime lá. Se você reparar, assiste essa série, não pensando no besterol que eles falam, mas no conteúdo, como que o conteúdo do vocabulário, como que os dubladores fazem a versão brasileira, vocês vão ver que a galera dá um show. A adaptação é incrível, é um reality que fica muito natural, por causa das gírias, da interpretação, até a questão de pura interpretação só do texto, de desafinar, voltar. Então, assim, isso é incrível, tudo isso faz uma boa tradução. E às vezes, até hoje em dia, a gente infelizmente vê projetos mal dublados, mal traduzidos, porque simplesmente falta especialização. Exatamente. Espero que vocês tenham entendido esse tema desse assunto que vocês tanto perguntaram pra gente, tá? Até amanhã no nosso próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ligar o sininho pra você receber a notificação quando entrar no ar o nosso próximo vídeo, tá bom? Dá o joinha também. Beijo! Beijo!